No áudio, você está ouvindo uma coisa e no texto vai estar escrito sobre aquela mesma coisa, sobre aquele mesmo assunto, mas de uma forma diferente. Eles vão usar paráfrases ali, né? O que é paráfrase? É quando você fala sobre uma coisa usando outras palavras, né? Então, se você ficar esperando que você leia ali no texto da questão exatamente o que você está escutando no áudio, isso não vai acontecer, você vai ficar perdido. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui comigo. Se você não me conhece, se você está chegando aqui agora, né? Talvez você pousou nessa live aqui. Meu nome é Simon. O que eu faço aqui é te ajudar a passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível de inglês. Seguinte, nessa live de hoje aqui eu vou abordar com vocês um negócio muito importante, que é como que a gente identifica e como que a gente resolve as questões mais críticas do teste do IELTS, né? Já pensou? Quais são as questões mais importantes, as mais críticas lá no teste do listening? Quais são as mais críticas do teste do reading, do writing e do speaking? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou, batendo aqui tudo aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica quais são essas questões para você reconhecer elas na hora da prova e como que você resolve esse tipo de questão. O que você tem que estar atento na hora de resolver esse tipo de questão, tá? Isso é o que a gente vai resolver aqui hoje. Deixa eu ver aqui o pessoal dando olá, bom dia para todo mundo, beleza. Cada parte da prova do teste do IELTS vai te testar de uma forma diferente. Cada parte do teste, ela vai te avaliar de uma forma diferente, né? No listening lá, você já sabe que você vai ter que ouvir um áudio e responder perguntas sobre esse áudio ali, né? Você vai lendo as perguntas e respondendo ao mesmo tempo. No reading, você vai ter que ler um texto. No writing, você vai ter que escrever 2 textos. E no speaking, você vai ter que falar com o examinador. Então, cada uma dessas etapas da sua prova, elas têm questões específicas, mas existem questões que elas são mais críticas. Existem questões que elas são mais complicadas, tá? E aí são essas questões que a gente vai focar aqui hoje. Como que a gente identifica quais são essas questões e como que a gente vai tratar essas questões na hora da prova, beleza? Vamos embora tocar o terror aqui, então? Seguinte, por que você tem que desenvolver, né, essa consciência e aprender sobre essas questões críticas do teste do IELTS? Por um motivo muito simples. Porque isso aqui vai aumentar a sua performance na hora da prova. O que é performance? Já falei com vocês aqui. É a capacidade de atingir determinado resultado com um certo esforço, né? Então, o que a gente quer ali é conseguir acertar o maior número de questões possível com um esforço determinado, um esforço controlado. E aí, isso faz você, quando você tem esse conhecimento aqui de quais são as questões mais críticas, como que eu resolvo essas questões mais críticas, faz você conseguir aumentar a sua nota na hora do teste, que é o que todo mundo quer, né? Na verdade, você quer tirar uma nota melhor lá, ó. O Carlos falando ali que precisa de 6,5. Olha pra você ver. Não é a nota, eh, não é as mais altas, não é tão complicado, mas também não é uma nota simples, né, Carlos? Ela tá ali, eu diria que mediano. Só pra você ter uma noção, Carlos, é nessa média aí que os nativos ficam, tá? Nativo. Mas por que eles ficam nisso? Eles sabem inglês, o que eles não sabem é resolver a prova. Essa é que é a sacada. Aí você fala assim, tá bom, Sam, mas então eu tenho que focar a minha preparação nessas questões difíceis? Não. Não é para você focar só nas questões difíceis. Eu disse que hoje eu vou te ensinar a tratar dessas questões difíceis, essas questões críticas. Mas na hora da prova, não tem só questão difícil, né? Então a gente tem que aprender as técnicas que a gente aplica na hora da prova para todas as questões. O que eu estou querendo te dizer é que tem umas que elas são mais chatas de resolver. Elas são mais críticas para você resolver. E são essas que a gente vai olhar aqui hoje. Então, cuidado para você não ficar focando só nessas questões mais críticas e esquecer das outras. Porque senão vai acontecer o contrário com você. Você até acerta as difíceis, mas chega na fase você erra, tá? E isso você não quer que aconteça com você. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Qual que é o momento? Isso aqui você tem que ter na sua cabeça. Qual que é o momento de você começar a focar nessas questões críticas do seu teste? E aí eu divido essa preparação em 3 etapas. Que etapas são essas? Ó, a primeira é a preparação propriamente dita, que você vai assistir às aulas, você vai entender o que você tem que fazer, aprender as técnicas. Depois tem a etapa da execução, que é o momento de você praticar aquelas técnicas. Você vai treinar a sua exposição guiada, você vai treinar as suas técnicas. E depois você tem a fase de reta final, que é quando você entra ali 90 dias antes da sua prova. Aí você vai treinar com os simulados. Então,
isso aqui, esse foco nas questões difíceis, eu vou te falar já de uma vez para você já aprender isso, mas isso é algo que você tem que olhar com mais cuidado quando você entrar na fase de execução e na fase de reta final. Ali é o momento de você começar a treinar e praticar com esse tipo de questão aqui, tá? Nada de sair igual um louco fazendo simulado agora, não é o momento para isso, beleza? Eu vejo muitas pessoas errando nisso aí, começando a fazer simulado como se já fosse a hora e não é. Deixa eu ver aqui que acho que alguém digitou alguma coisa aqui. E se vocês forem tendo dúvidas, tá? Fique à vontade para ir digitando as suas dúvidas aqui na live, que eu vou respondendo você. Você que está assistindo pelo YouTube, né? Tá vendo a gravação da aula, você pode digitar nos comentários ali do vídeo que a gente responde também. Rafael, grande Simon, me ajudou muito, eu nunca esqueço. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Simplesmente o melhor professor do High que diz. Pô, cara, valeu. Obrigado, obrigado. Muito massa, Rafael. Vamos lá, vamos seguir. Né, eu falei que eu vejo as pessoas errando muito nisso, de sair fazendo simulado toda hora, mas eu também vejo as pessoas errando ao acharem que todas as questões da prova são resolvidas de uma forma só, e não é, né? O Rafael tá mesmo ali falando que foi lá, fez o teste e tal. As questões são diferentes, então elas têm que ser resolvidas de maneiras diferentes. Cuidado para você não ir para a prova do speaking, por exemplo, que tem 3 partes, né, tem parte 1, 2 e 3 no speaking, achando que você vai responder todas as questões da mesma forma. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se você responder as questões da parte 3 do speaking, igual você responde a questão da parte 1, vai dar ruim. Se você responder a questão da parte 2, igual você responde da parte 1, vai dar pior ainda. Então, cuidado com isso aí, tá? Pessoal ainda chegando na live ali, dando bom dia, muito bem, muito bem. Vamos seguir aqui, ó. O que que você tem que tomar cuidado aqui, então? Por onde que você começa, tá? Ó, Sala, tô com medo. Tô com medo não, vou conseguir. Boa, boa. Tudo é questão, eu sempre falo isso, tudo é questão de direcionamento e ajuste. Você tem que ter a direção certa do que fazer e ir ajustando ao longo ali da sua jornada. Às vezes a pessoa chega: "Ah, Simon, eu não tô conseguindo, ou tá muito difícil para mim, ou não tá dando certo". Eu falei assim: "Meu filho, só existem 2 hipóteses. Ou você está fazendo algo que não é para fazer, ou você está deixando de fazer algo que era para fazer. Não tem outro caso, né? Por isso que eu falo, tudo é direcionamento e ajuste. Beleza. Por onde que você começa então? Você tem que saber 3 coisas. A primeira coisa que você tem que saber é saber quais são essas questões críticas de cada parte, do listening, do reading, do writing e do speaking. Essa é a primeira coisa, saber. Ah, eu sei que no listening a questão crítica é essa. Eu sei que lá no speaking a questão crítica é essa. Tal. Segunda coisa, você tem que saber as técnicas que você tem que aplicar em cada uma das questões do teste. Né? Porque eu já falei com vocês aqui, não é tanto sobre o seu nível de inglês, é sobre você saber resolver o teste ali. Para isso você precisa das técnicas. E a terceira coisa é você treinar com essas técnicas. Então você vai passar um tempo colocando essas técnicas em prática, porque pensa aqui, ó, se eu te ensinar a andar de bicicleta, eu te explico aqui, ó, conversando com você, eu te explico, ó, se você andar de bicicleta, você segura aqui no guidão, aí você monta no banco, você vai pedalar com esse pé, com esse outro, vai segurar. Você até entende como que funciona. Mas se você não for lá e treinar você mesmo, você não vai conseguir realizar a atividade, não é? Então, aqui já vai entrando na sua cabeça essa noção de que saber uma coisa é diferente de saber usar aquela coisa, tá? Então, são essas 3 coisas que você precisa. Hoje, nesta live aqui, né, porque senão a gente fica aqui eternamente, nessa live aqui, o meu foco vai ser tratar com você da primeira coisa, que é o quê? Identificar as questões difíceis, essas questões críticas, e saber como que resolve ela, tá? E isso que a gente vai fazer aqui hoje. Como que eu identifico essa questão? O que que eu tenho que saber de importante para resolver esse tipo de questão. Beleza? Deixa eu ver ali. Isa Maria falando ali. Senhorita Maria, parece que você conhece a outra, se conhece ali, né? Minha mãe me apoiando nessa jornada do Arts com o Simon. Ah, é sua mãe, que bacana, meu Deus, um abraço para você então, tá? Que legal. O segredo, e eu posso, eu consigo, em nome de Jesus, você consegue também. É isso aí, muito bem. Vamos tocar o terror aqui, ó. O que que acontece? Que acontece? Vou começar dividindo por partes, né? Primeiro o listening, depois o reading, writing e speaking. Quais são as questões críticas no teste do listening? Eu considero que tem 3, tá? Tem 3 questões que são críticas no teste do listening. A primeira questão crítica é o seguinte: questões com números. Como assim, sabe, questão com número? Eu vou ter que escrever número? Não. Talvez você tenha que escrever o número, mas não é para você fazer uma lista de números. Questões que falem sobre números.
Por que que é difícil? Por causa do seguinte, na hora do teste do IELTS, você vai escutar o sotaque britânico. Isso é 100% de certeza, tá? Você vai escutar o sotaque britânico. E aí, será que você está preparado para identificar os números sendo falados com sotaque britânico? Para pensar. Será que você está 100% confiante de que você consegue entender um número quando ele é falado com sotaque britânico? Ou mesmo que não seja sotaque britânico, o número em si ele é uma coisa crítica. Por quê? O que que acontece no teste do IELTS? Por que que ele é crítico? A situação vai ser o seguinte, eles estão lá conversando no telefone, 2 pessoas, e aí uma vira para a outra e fala assim: "Ah, eu queria agendar, uma consulta para o dia tal". Ela: "Ah, tá, beleza. Você pode me dar o seu telefone?". Aí a pessoa vai e fala assim: "Claro, meu telefone é". Aí começa 1, 2, 3, 4, 5. Aí no meio ela fala assim: "Ah, não, esqueci, eu errei aqui. Na verdade, meu telefone é". Aí começa tudo de novo, falando outro número. Imagina você, lá naquele momento tenso, porque é um momento de pressão, ouvindo aquilo em inglês britânico, e aí eles trocam no meio da resposta. É muito crítico. Então, assim, exponha seu inglês britânico. Se você já não faz isso, comece a fazer. Exponha sobre isso. Se exponha a isso, que isso é extremamente importante para você, tá? O que que acontece? Tem números que eles vão cair na sua prova. Aquela casa ali entre o 13 e o 19 e as dezenas inteiras, né, 30, 40, 50, 60, isso vai cair para você. Por quê? Olha como que é sutil a diferença, ó. 1330, 1440, 1550, 1660. Tá vendo como que é? 1770, 1880, 1990. É muito sutil. É muito sutil. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque isso vai cair na sua prova, tá? Por exemplo, se eu falasse aqui para você, ó, 0.70%, que número é esse? Vai, escreve aí, eu não vou repetir não, porque na hora da prova você escuta uma vez só também. Escreve aí o que você acha que você entendeu, só para eu ver aqui. Não vou repetir. Ah, Simon, mas eu não consegui pegar. Tá vendo? Na prova é assim também. Escreve o que que você acha que foi. Só para eu ter noção, escreve qualquer coisa. Aqui não tá valendo nada. Só pra gente ver. Ó, a Isa Maria escreveu ali 70, o Rodrigo escreveu ali 70%, né? Deixa eu ver, mais alguém? Escreve aí. Quero ver se você pegou. Escreve o que você tentou entender, o que você conseguiu entender. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Vou escrever aqui para vocês ver o que que foi que eu falei. E o pessoal que tá assistindo no YouTube, né? Eu vou pedir a equipe de edição para nesse momento escrever aqui, tá? Para eles. Vou escrever aqui, ó. A Joyce também, 9,70%. Pois é. O Leandro ali, Trevisan, 17%. Ninguém acertou. Vou escrever aqui que vocês vão ficar loucos com isso aqui, tá? O Carlos ali, 17%. A Laís, 70. 70, como é que fala isso? Nem sei. 9,70. Ó, vou colocar aqui para vocês, vocês vão ficar loucos com isso aqui, ó. Tá pronto para ver o que que eu falei? Olha aqui. O que eu falei foi isso aqui, ó. 0,70%. Agora, você sabe por que que você não pegou? Vou te dizer por que que você não pegou. Porque ali, ó, você fala assim, Simon, mas zero não seria 0,70%? Seria, e tá certo. Só que no inglês britânico, a gente tem uma outra forma de falar aquele número zero, que é not. Not 0,70%. Olha aqui como é que escreve. Olha isso aí. Not. Você já tinha ouvido isso na sua vida? Você já tinha visto isso na sua vida em algum lugar? Not 0,70%, que é 0,70%. Olha isso. Por isso que eu falo para você que isso é uma das questões críticas. E por isso que você tem que ter técnica e treinar essa maldita técnica, bendita no caso, porque é ela que te ajuda a resolver isso. Não vá para o teste sem estar preparado para esse tipo de coisa. Porque olha, você vê, é uma questão simples, é um número. E isso aqui, geralmente, ele vem na primeira parte do teste, que é a parte mais simples. Imagina o que vem depois. Então, cuidado, cuidado, beleza? Vamos lá. Outro tipo de questão que é crítica no teste do IELTS é questão de nome, né?
E quando eu falo nome, na verdade, o que eu tô querendo dizer é spelling. O que que é spelling? Spelling é a grafia, né, a forma que a gente escreve as palavras. Por que que o spelling é complicado? Por que que o spelling é uma das questões críticas? Pelo mesmo motivo. Primeiro, você vai ouvir inglês britânico. Você está pronto para ouvir o inglês britânico ali com 100% de certeza? Segundo, porque eles vão fazer a mesma coisa que eles fazem com os números. Eles começam a soletrar um negócio e falam: "Ah, não, espera aí, eu errei, na verdade é", e aí começa de novo com outra coisa. Tá pronto para isso? Olha aqui, você está pronto para pegar a diferença entre W and W? 2 U's e W. W e W. Olha isso, que loucura. W e W. É muito sutil. Cuidado com isso. Na hora lá você vai estar tenso, você vai estar nervoso. Aí você escutou lá um J, você vai lá e faz o quê? Você escreve G, quando J é a letra J, porque o som parece. Ou você escuta lá A, aí você vai e escreve um A, quando na verdade é um R, porque no inglês britânico você não faz aquele R, aquela volta, é A. E isso vai cair para você. Cuidado, cuidado, tá? Isso é muito importante. Próxima questão crítica, né, no teste do listening. Eu considero que a próxima questão crítica no teste do listening são as lacunas para você preencher, né? Vai ter algumas lacunas durante o teste que você vai ter que escrever. E por que que as lacunas são tensas? Porque geralmente você tenta ficar buscando no texto o que está sendo falado no áudio, e isso não vai acontecer. No áudio você está ouvindo uma coisa e no texto vai estar escrito sobre aquela mesma coisa, sobre aquele mesmo assunto, mas de uma forma diferente. Eles vão usar paráfrases ali, né? O que que é paráfrase? É quando você fala sobre uma coisa usando outras palavras, né? Então, se você ficar esperando que você leia ali no texto da questão exatamente o que você está escutando no áudio, isso não vai acontecer, você vai ficar perdido. Tá? Cuidado, eu já estou te avisando isso aqui, porque essa é uma das questões críticas. O que que você tem que prestar atenção na questão de lacuna? A ideia principal da frase. É isso que você tem que focar, na ideia principal e não nas palavras que estão sendo usadas, porque no texto da questão, muito provavelmente, não vai estar escrito igual ao áudio que você está ouvindo. A resposta sim, a resposta vai ser a palavra que você ouviu no áudio, mas para você achar ali a resposta, não fique preso no texto. Foque na ideia principal, tá? E isso é muito perigoso na hora da prova. E isso te faz perder ponto assim, ó, igual nada, tá? Igual nada, assim, ó. Cuidado com isso, beleza? Vamos ver agora as questões críticas do reading. Vou beber uma água aqui, porque a boca fica até seca, né, de tanto falar. Vamos lá, vamos tocar o terror aqui pro reading então. Deixa eu ver, Joyce, sotaque mineiro, bom. Bom também. Só faltou um café e um queijo aqui, né, e um pão de queijo para rechear de queijo. Enfim, vamos lá. O que que acontece? O reading. Muita gente acaba subestimando o reading. Por quê? A pessoa pensa assim, ah não, reading é só ler, para ler eu sou bom. Não é assim que você fala? Não, ler eu consigo, para ler eu sou bom, eu me viro. Você quer se virar na prova ou você quer acertar a questão? Tá? Na hora do teste do reading, o que que acontece? Você tem um tempo muito limitado. Você tem 60 minutos para resolver 40 questões. Isso dá ali 1 minuto e meio por questão. Então você não pode ficar se demorando numa questão que você está tirando tempo das outras, tá? Cuidado com isso aí. Presta atenção aqui, ó. Primeiro, na verdade, o tipo mais crítico de questão no teste do reading, tá? Vou falar dele. O tipo mais crítico de questão no teste do reading é guarda isso aqui, que isso aqui vai te assombrar. Enquanto você não souber as técnicas para você resolver isso. Isso aqui vai te assombrar. Chama True, False, Not Given. O que é isso? True, False, Not Given. Verdadeiro, falso e não informado. Tá? True, False, Not Given. Que tipo de questão é esse? Vou te contar o que acontece
essa questão diabólica aqui que eles fizeram. É o seguinte, vai ter o texto para você ler, e depois do texto vai ter as questões. Essas questões vão ser afirmações sobre o texto. E aí, você vai ter que decidir se aquela afirmação que eles estão fazendo é verdadeira, é falsa ou é uma informação que não tem no texto. E isso aqui é o que mais derruba o pessoal no teste do reading. True, false, not given. Por quê? Porque eles querem te fazer uma pegadinha. Eles vão tentar colocar uma informação ali para você e te pegar, para você achar que é falso ou para você achar que não é informado no texto ou que é informado no texto. É isso que acontece. Presta atenção aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, depois eu falo como que você vai prestar atenção nessa questão. Ó, vamos supor que tenha lá uma parte do texto, o texto está falando sobre cachorro, por exemplo. Aí vai ter uma parte lá que vai fazer assim, ó, eu escrevi aqui para não esquecer. Vai ter uma parte lá que no texto, o texto da prova vai estar escrito assim, ó. Tá falando sobre cães, tá? Aí fala assim: os adultos usam o corredor para se alimentarem pela manhã e para fazer patrulha durante a noite. Os filhotes sempre usam o corredor quando se realiza a limpeza do canil. Vou repetir para você guardar a informação aí. Os adultos usam o corredor para se alimentarem pela manhã e para fazer a patrulha durante a noite. Os filhotes sempre usam o corredor quando se realiza a limpeza do canil. Aí vem a questão. A questão está lá assim, ó. Os cães filhotes somente podem usar o corredor durante a limpeza. Diz aí, é falso, é errado ou é not given? Vai, tenta aí. Chuta, chuta. Não vou repetir mais não. Chuta, é só um exercício. Você acha que isso é falso, que isso é errado ou que isso é not given? O que você acha? Escreve. Vou dar um tempo para você pensar aí. Escreve aí. Ó, olha lá, o que todo mundo tá falando ali, ó. A Laís, not given. Rodrigo, not given. Laís, not given. Silvano, not given. O Leandro, not given. Not given. Not given. O que acontece? Olha lá, vou ler a questão de novo. Vou ler o texto de novo. Os adultos usam o corredor para se alimentarem pela manhã e para fazer a patrulha durante a noite. Os filhotes sempre usam o corredor quando se realiza a limpeza do canil. E aí vem a questão. Os cães filhotes somente podem usar o corredor durante a limpeza. Isso aqui é falso. Falso. Por quê? O que está falando ali? No texto fala, os filhotes sempre usam o corredor quando não se realiza a limpeza do canil. Não está falando que os filhotes só podem utilizar aquilo durante aquele tempo. Então, a questão, ela contradiz o que está dizendo. Isso, Jana, exatamente. Exatamente. O somente é o detalhe. Por quê? Somente é diferente de sempre. Boa, Jana. Isso aí, esse aqui é o detalhe. O somente é diferente de sempre. Cuidado com esse tipo de questão. Cuidado com esse tipo de questão. Porque eles têm. Ó, e aí, o que você vai levar na sua cabeça para dirimir, né, esse problema? True, verdadeiro, é quando aquilo está exatamente no texto. Você pode achar aquela informação no texto. Está lá. Pronto, é verdadeiro. O falso, que é o nosso caso aqui, é uma informação que contradiz o que falou no texto. Ela contradiz o que está escrito no texto, tá? Às vezes, eles fazem você pensar que você fala assim, ué, mas pode ser. Não, meu filho, está dizendo exatamente o contrário ali. Então, é negativo. E o not given é uma informação que geralmente eles tentam ampliar, eles não tentam negar. Aqui, né, foi uma negativa, né, contradizendo. O not given geralmente é algo que eles tentam incluir, algo que você pensa, pode ser que isso aconteça sim. Não está escrito no texto, entende? Então, cuidado com esse tipo de questão aqui, tá? Cuidado com esse tipo de questão, porque ela é muito crítica na hora da prova. Guarde isso. Verdadeiro. Você pode encontrar aquilo no texto. Falso, ele está negando o que fala no texto, né? Por exemplo, ali no texto falava que os filhotes sempre usavam. E ali falava na questão que o filhote somente usa. Não. E o not given é aquilo que você não pode encontrar ali no texto. Cuidado com isso aí. Beleza?
Tem um outro tipo de questão que eu vou incluir aqui no reading, que ela é tensa também, então eu vou falar dela. Presta atenção. Eh, Existe um outro tipo de questão no reading que a gente chama de matching headings. O que é matching headings? São as questões de correspondência, tá? Já viu quando você vai fazer uma prova? E aí tem de cá uma lista, de cá tem uma lista, você tem que relacionar elas? É isso. Só que por que ela é crítica? Aqui no teste do IELTS, essa questão dos matching headings, ela é o seguinte: vão ter parágrafos gigantescos, vamos, sei lá, 7 parágrafos gigantescos, e aí lá do outro lado na questão vai ser uma lista de títulos para você relacionar qual título que pode resumir qual parágrafo. Pegou aqui? Vai ter um monte de parágrafos grandes para você, e aí você tem que relacionar os títulos que vai ter lá do outro lado para você ver qual título se relaciona com qual parágrafo. Essa questão também é crítica, tá? Por quê? O que é o problema dela? Como os parágrafos são muito grandes, né? Quando você vai ali e lê os parágrafos, e aí depois você vai lá ver as questões, acabou. Pode esquecer. Porque você leu todos, então você já misturou na sua cabeça toda aquela informação. Vai ficar muito mais difícil para você achar a resposta. O que você vai fazer nessa questão aqui? Você vai ler um parágrafo de cada vez. Lê um parágrafo, vai lá e vê qual que é o título que se relaciona com ele. Lê o próximo parágrafo, vai lá e lê o título que se relaciona com ele. Por quê? Porque aí você não está lendo todos de uma vez e não está contaminando a sua cabeça com a ideia de todos. Faz sentido para você isso aqui? Escreve aí para mim, para eu ver se você está conseguindo pegar isso aqui. Porque isso aqui é muito, muito importante no seu teste, tá? Isso aqui elimina um monte de gente, porque são questões que elas te dão trabalho para ler, porque são muito grandes. E você acha que as informações que estão ali nos parágrafos são parecidas? São. Claro que são, porque é de propósito. Então, se você lê todos de uma vez, esquece, dá tchau pro seu teste, entrega pro seu examinador, vai embora. Acabou. Esquece, tá? Cuidado com esse tipo de questão, beleza? Muito bem. Vamos passar para o writing agora, a escrita. Vamos ver aqui o que é a parte crítica. Aqui no writing, como é uma habilidade produtiva, né? Você tem que entregar conteúdo para o seu examinador. Eu vou abordar o que é crítico no relatório, que é para quem vai fazer o academic. Vou abordar o que é crítico na carta, que é para quem vai fazer o general training. E vou abordar o que é crítico na redação, que esse é para os dois, beleza? Ó, seguinte. No relatório, o que é crítico aqui? Esse talvez seja um erro que eu mais vejo quando eu pego redação para corrigir. Eu pego isso direto. Por quê? O que acontece? Ali no relatório, eles vão te dar um monte de informações, né? Às vezes é um gráfico, às vezes é uma tabela, às vezes é um diagrama, uma imagem, não importa. E vai ter um monte de informações ali. E aí o que você faz? Você, bonitão, vai lá e quer falar de tudo. Não faça isso. Por quê? Você não tem que falar de todas as informações, todas as relações, as correspondências, as comparações. Não precisa disso. Sabe por quê? Porque o seu primeiro texto ele tem que ter 150 palavras só. Tá lembrado disso? Então, cuidado. O que é crítico aqui? É você querer falar de tudo que você pode falar ali no relatório. Escolha um caminho e vá por ele. Por exemplo, tá lá falando um monte de informações sobre países e a porcentagem de pessoas que se dedicam a uma determinada atividade. Tem várias formas de você analisar isso. Cada um vai olhar diferente para aquilo. Ó, a Flávia que entrou aqui vai olhar para isso de uma forma diferente. A Marília vai olhar de outra forma diferente. A Geisiane vai olhar de uma forma diferente. Eu vou olhar de uma forma diferente. Não tem certo ou errado. Escolha uma forma para você abordar e vá com ela para você conseguir entregar um texto conciso, objetivo. Você não tem tempo para falar de tudo, tá? E isso é muito crítico aqui no writing, tá? Lá na carta, que é para quem vai fazer o general training, tem um ponto crítico aqui. E eu também pego esse bastante quando eu estou fazendo correção. O que é o ponto crítico? A carta, você vai ver que ela vem assim, ó. Escreva uma carta para o seu chefe pedindo para ser promovido. Na sua carta, fale. Aí vem lá, 3 pontos para você falar
e depois você encerra. O crítico aqui é você falar dos 3 pontos que eles pediram. Isso é o crítico. Por quê? Você acaba esquecendo um, ou você acaba só mencionando um deles. Se eles estão te pedindo para falar 3 coisas, você tem que falar sobre aquelas 3 coisas. E não é só mencionar, você tem que escrever sobre aquilo, tá? Por exemplo, nessa questão aí, escreva uma carta para o seu chefe pedindo uma promoção. Na sua carta, aí vem lá, 1, fale por que você acha que você merece. 2, descreva o cargo que você gostaria de ter. 3, descreva como você vai passar as suas funções para outra pessoa, se você conseguir. Se ele te deu essas 3 coisas, não é para você escolher um e falar. Aqui, na carta, é diferente. Aqui você tem que falar sobre essas 3 coisas. Cuidado com isso, tá? Tenha isso muito, muito claro na sua cabeça, entende? O seu examinador vai fazer isso também, porque é um requisito daquele texto. Então tem que ter aquilo ali, tá? Cuidado. E quando a gente chega lá na redação, que é comum ao academic e ao general training, né? A redação ela vai ser igual para os 2 casos. O seu problema aqui é a estrutura da redação, tá? E quando eu falo a estrutura da redação, provavelmente alguns de vocês vão falar assim, Simon, mas é mesmo, eu já vi que tem redação que é causa e consequência, redação que é vantagens e vantagens, redação que é dar minha opinião. Esquece isso. Esquece isso. Isso aí são classificações que nós damos para a redação. O que você tem que ter na sua cabeça é uma estrutura que você vai usar para tudo. Tudo. E isso, pelo menos, é o que eu ensino meus alunos. Existe só o meu jeito? Não, mas se você está aqui aprendendo comigo, eu vou te falar o meu jeito, que é o que vai lá e funciona. Sempre, 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 sempre. Vê se não faz sentido isso aqui. Sempre na redação vão ter pelo menos 2 pontos para você abordar. Sempre. Ou vai ser causa e consequência, ou vai ser vantagem e desvantagem, ou vai ser o fato e a sua opinião. Sempre vai ter 2 pontos. A diferença é como que a gente dá nome para isso. Então, o que você tem que ter no seu texto? Que não pode faltar para você preencher os parâmetros do teste. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa é a estrutura-chave para você. Faz sentido isso aqui? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução. Você vai, obviamente, fazer a introdução do assunto ali, né? Tem algumas coisas que tem que ter na introdução, isso a gente vê com mais detalhe mais para frente. Desenvolvimento. Pelo menos 2 parágrafos. Por que 2 parágrafos? Você vai falar da controvérsia que existe, do problema, e no outro você vai falar da sua opinião. E depois a conclusão, onde você vai concluir. Cuidado. Olha o nome. Conclusão. Na conclusão, a gente conclui. Se você inventar de trazer nova discussão para conclusão, tchau. Na conclusão não é lugar para trazer fato novo, discussão nova. A conclusão é para concluir. Cuidado com isso aqui. Porque é uma coisa muito simples de você errar. Você está ali, escreveu o seu texto, chegou no final e falou, nossa, eu tinha que pôr isso aqui, que isso aqui é importante. Você põe na conclusão. Tchau, errou. Conclusão é para concluir o assunto. Viu? Cuidado com isso aqui. Beleza? Vamos tocar aqui pro speaking? Antes da gente encerrar, chegamos aqui no último. O que acontece aqui no speaking, né? O speaking, eu considero que tem 2 momentos críticos, né? Você sabe que o speaking tem 3 partes, né? A parte 1, a parte 2 e a parte 3. E cada uma delas tem questões de tipos diferentes, tá? O que eu considero que seja crítico aqui, o primeiro ponto, é a parte 2. Por quê? O principal desafio aqui na parte 2 para você é falar por 2 minutos. Porque aqui o que vai acontecer é o seguinte, seu examinador vai te dar tem um papel aqui não, né? Seu examinador vai te dar um task card, a gente chama também às vezes de cue card, é a mesma coisa. O que é isso? Um task card é simplesmente um cartão, né, um papel, que vai ter uma pergunta e alguns tópicos para você poder falar. E aí ele vai te dar um tempo para você se preparar, é 1 minuto. Você pode anotar ali o que você quiser, ele vai te dar um papel com um lápis, você pode anotar o que você quiser. E aí quando terminar esse minuto que você está se preparando, ele vai te falar, ó, seu 1 minuto acabou, pode começar a falar. E aí você tem 2 minutos para falar. Ele não vai te interromper, a não ser que você não consiga nem formar frases, né? Aí quando é 1 minuto ele te corta. Mas se você está conseguindo falar ali minimamente, ele não vai te interromper.
para ver se você chega nos 2 minutos. Você acha que é fácil? Pensa aí você, um tópico que geralmente você não fala na sua vida nem em português, e aí eles te pedem para falar em inglês por 2 minutos sobre aquilo. Não é uma tarefa das mais simples, tá? Principalmente se você não tem técnica. Então o seu desafio aqui é esse, é falar por esses 2 minutos. E aí, eu vou te ensinar aqui uma coisa que você pode fazer quando você sentir que você não tem mais nada para falar daquilo ali, tá? "Ai meu Deus, eu já dei minha resposta, mas eu não sei o que mais que eu falo". Vou te dar uma coisa aqui para você poder fazer, tá? Quando você sentir que você está ali falando, "Nossa, não tem mais nada para eu poder falar, não sei mais o que que eu falo", você vai lembrar dessas 5 palavras aqui, ó. Who, what, when, where e o why. Quem, o que, quando, onde e por quê. Quando você lembra dessas palavras, são palavras que te ajudam a lembrar mais o que falar, ou te ajudam a pensar mais no que falar. Você está lá falando de qualquer assunto que seja, aí você já não tem mais nada para falar. Aí você lembra who, quem? Quem que me indicou isso a primeira vez? Com quem que eu estava quando isso aconteceu? Com quem que eu gostaria de estar? Aí você fala mais um pouquinho. Quando? Quando que isso aconteceu? Quando que eu gostaria que isso acontecesse? Quando que isso vai acontecer de novo? Aí você fala mais um pouquinho. O quê? O que eu gostaria que tivesse acontecido? O que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de ver? O que eu gostaria de fazer? E aí você fala mais um pouquinho. Faz sentido para vocês aqui? Essas palavras são palavras que te ajudam a continuar falando. E elas realmente podem te aliviar ali na hora do speaking, né, porque é muito crítico. Agora presta atenção, aqui na parte 2, né, existe uma técnica específica para que você consiga cumprir os 2 minutos, né. Só para você ter uma noção, pra você saber, né, tem 7 técnicas que eu ensino para a parte do speaking. Só na parte do speaking tem 7 técnicas. E aqui na parte 2 tem 2, tá? Vamos lá, tem um outro ponto aqui que eu considero que seja crítico, tá? Um outro ponto que eu considero que seja crítico, que é o quê? É a parte 3. Por que que é a parte 3? A parte 3 é o seguinte, espera aí. A parte 3, a gente tem um problema aqui que é profundidade. Profundidade, tá? Por que que isso é um problema? Se você tem que a parte 3 é a parte mais complexa do seu teste, tá? Ali o seu examinador, ele quer ver se você consegue aprofundar na questão, tá? E aí se você tem que aprofundar, ficar no raso é um problema, né? Quando você tem que aprofundar num negócio, se você fica ali no raso, é um problema. Então aqui, você tem que demonstrar que você consegue ir mais a fundo. Você tem que demonstrar para o seu examinador que você consegue apresentar a justificativa, que você consegue dar um exemplo, que você consegue fazer paráfrase. O que que é paráfrase? É você mencionar alguma coisa que você viu, ouviu, leu, assistiu, alguém te falou com as suas palavras. Tenha isso em mente, tá? Porque o seu examinador, ele tá querendo ver isso aí, ali na hora do teste. Ele espera isso de você, tá? Cuidado. Cuidado com isso, tá? E isso aqui é os pontos críticos para você durante o seu teste, beleza? Fechamos aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Seguinte, tem alguma dúvida? Se você tiver dúvida, digita aqui para mim. Esse é o momento de você digitar as suas dúvidas, tá? Eu vou voltar aqui para ver se alguém deixou alguma dúvida. Carlos Miranda, para quem quer fazer em casa. Ó, o IELTS só dá para fazer online em casa se for na versão acadêmica, tá, Carlos? Ele não é todo o centro que tem isso também, porque ele tem o programa, como é que chama? A interface do programa ali tem que estar apta para fazer isso para você. Então, cuidado com isso aí, beleza? Tem que ligar no test center, né? O centro de aplicação que você quer fazer, beleza? Laís, existem temas mais comuns no writing e no speaking? Laís, isso não é algo que você tem que preocupar. Sabe por que que eu falo que não é algo que tem que se preocupar? Porque eles mudam isso aí assim, ó. Tem a cada 1, 2 meses eles trocam o banco de questões. Então, eles sempre vão ficar trocando isso. Então, não precisa ficar preocupando com o tema. O que você tem que preocupar é com a técnica que você vai usar para resolver qualquer tema. Pegou? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, era só isso. Muito bem, nós nos vemos então na nossa próxima live. Dias.